Pra Frente, o podcast que gera mais negócios. Pessoal, chegamos ao episódio 9 do Pra Frente Podcast, né, que vai ao ar toda terça ao meio-dia no Pra Frente Podcast no YouTube e com link disponibilizado em todas as nossas redes sociais e também da Do Propaganda e Design do Pedro Berti, que é nosso parceiro do programa. Antes de apresentar meu convidado aqui, vou fazer só uma observação, antes de apresentar também o nosso patrocinador, os nossos patrocinadores, né? O meu convidado hoje, ele está aqui através de uma indicação da Cidinha Correia de Oliveira, que esteve aqui com a gente, né? E fez uma indicação que eu agradeço bastante, viu, Cidinha? Muito legal. Tive a oportunidade já de conversar com o Léo anteriormente e fica aqui minha gratidão aí pela indicação, que é bastante muito importante. A gente vai falar sobre o que a gente vai falar, tá? O Pra Frente Podcast tem o patrocínio do Bernardino Escritório Contábil, né? Competência e tradição aqui em Mococa e, logicamente, com clientes em todo o Brasil. E seja você também um cliente do Bernardino Escritório Contábil, da Banfix Consultoria e também da Du Propaganda e Design do meu amigo Pedro Berti. Precisa de algum produto da área digital? Não deixe de procurar a Du Propaganda. Precisa de treinamentos? Precisa, logicamente, quer ser parceiro nosso nos painéis da Communication? Não deixe de falar com a gente, mandar um direct. Agora vamos falar, logicamente, do meu convidado, já se apresenta, tá? O Leonardo Belotti está aqui comigo, advogado, pesquisador e historiador. E aí, Mococa, agora dia 5 de abril, né? Completa 170 anos, mas esses 170 anos tem um tanto de história para trás, né? Que a gente vai falar justamente para poder dar uma visão mais abrangente, né? Realmente de como o Mococa surgiu e, logicamente, chegar até a emancipação, né? Que, obviamente, agora está completando aí 170 anos como uma cidade, né? Freguesia, né? Uma freguesia, como ele vai explicar, que ele, logicamente, quem manja é o Léo. Léo, por gentileza, se apresenta o público do Pra Frente, por gentileza. Não, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade, ao Pedro também. Muito contente de estar aqui. Agradeço a Cidinha também. A Cidinha tem sempre prestigiado a gente em tudo que a gente tem feito. Fizemos um café na casa dela do Instituto Bruno Jorge, cedeu prontamente. E eu chamo Leonardo Belotti, sou natural aqui de Mococa, sou advogado de profissão, mas pesquisador, né, por hobby, mas que acabou se tornando uma coisa aí mais séria, mais né? séria, exatamente. Tornou uma pesquisa, tem uma presença muito grande na minha vida. Quase que eu fui cursar História, estava saindo do ensino médio. Seria normal, né? Quase foi um incentivo muito grande da Ana Lúcia Pucciarelli, minha professora lá no Eletrô. Mas a vida foi tomando outros rumos, né? Fui para o Direito, tive um mestre na faculdade, o professor Marcos Rezende também, que foi uma grande pessoa tanto no Direito quanto no estudo das ciências sociais, que eu gosto muito de ler a respeito. E estou aí advogando aqui em Mococa, né? Então, e paralelamente fazendo essas pesquisas. Legal, a gente vai falar sobre o teu trabalho. Ô Pedro, você acho que está com a foto do Leonardo, do Léo aqui, de começando, legal aí, né? Para divulgar, sem dúvida nenhuma, né? Quem não conhece o Leonardo Belotti, a cara está aí agora conhecendo, né? Você também é Borghetti Fallarini, né? Leonardo, isso, né? Borghetti, Marques, Fallarini, Belotti. Tá aí, tá certo. Isso, tá aí. São quatro sobrenomes. 4 sobrenomes. Legal. 2 mineiros e 2 paulistas. Show de bola, tá? Pessoal, a gente, como, né, eu falei na apresentação, o Mococa está fazendo 170 anos agora, dia 5, né? E a gente vai falar um pouquinho de identidade e memória, tá? E para você que vive em Mococa, será que a gente, né, você, eu também mocoquense, será que a gente conhece a história que construiu tudo isso, aquilo que a gente é hoje, né? Como é que é isso lá atrás? Então, o Pra Frente hoje entra no passado para a gente entender um pouquinho o presente e, obviamente, projetar o futuro da nossa cidade, né? Concordo com você. Legal? Tá? Que é isso que a gente vai fazer. Nesse seu trabalho de pesquisas, tem algo que chamou assim, mais atenção
Tá? Historicamente, fica à vontade. Ou algo que seja mais pitoresco para você, que seja mais importante, mais relevante. Tem duas questões que eu acho que para mim são mais relevantes, né? Que foram 2 sustos que eu tomei enquanto pesquisava a documentação. Eu acho que a primeira fonte que uma pessoa pega é um livro, né? Um livro que já foi escrito anteriormente sobre o passado. Né? E aí, conforme vai avançando, você acessa as fontes primárias, né? Que são documentos das épocas, jornais, enfim. E teve um artigo que eu li de fevereiro de 1880, publicado no Estadão. Um médico que clinicou aqui em Mococa tentou escrever um pouco sobre a história de Mococa para o Estadão. Antigamente era a província de São Paulo, né? Hoje é o estado de São Paulo. E aí ele escreve que Mococa surgiu graças a 3 famílias: os Figueiredo, os Cristóvão e a família Cabeluda. Eu li aquilo lá e falei, Figueiredo e os Garcia de Figueiredo, né? Capitão Diogo Garcia da Cruz. Os Cristóvão por conta do José Cristóvão de Lima, né, que deu origem aos Pereira Lima, família Souza Dias, Lima Dias, enfim. Eu falei, esse Cabeludo eu nunca vou achar nada a respeito disso. E olhando os registros paroquiais de Casa Branca, que nós pertencíamos a Casa Branca, eu encontrei que um padre comprou as terras da Fazenda das Canoas dos herdeiros de um tal Lourenço, apelidado Cabeludo. Então eu descobri que foi um susto quando eu vi isso daí, porque eu falei, consegui comprovar que a figura existiu mesmo. Isso em 1830, bem para trás. Então já devia estar aqui já há algum tempo, né? Com certeza. Poxa vida. Foi um grande susto. E o outro susto foi a descoberta da Sesmaria da Jacutinga. Poxa que vida. Antes até da chegada da família Figueiredo, da família dos Lima, né? Existiu aqui em Mococa essa Sesmaria da Jacutinga, que era ali na região do Rio Pardo. Eu descobri isso como? Fui consultar um processo de 1851, que está no arquivo de Casa Branca, e lá estava a divisão da fazenda da Ressaca, Saltador e Tamanduá, meu Deus, que é na região do Rio Pardo. E lá estava escrito o seguinte, que uma das formas de delimitar lá era pelo córrego da Jacutinga, hoje Ressaca. Então, a Jacutinga existia. E aí eu fui descobrir também que existiam outros documentos que comprovavam a presença, essa Sesmaria aqui, inclusive o primeiro morador que chegou em 1815 é de Franca. A gente estava falando de Franca aqui antes, né? Era José dos Santos Silva. Legal. Aliás, o nosso público, né, obviamente, muitas vezes vai entender Sesmaria. O que é na prática Sesmaria? As Sesmarias. Colocar para o pessoal. As Sesmarias, elas eram uma parte da política de Portugal, né, de concessão de terras. Portugal visava a povoação, de modo que evitasse, por exemplo, faisqueiros, né, que eram pessoas que desbravavam os sertões sem prestar contas para o governo, para a coroa portuguesa. Então, era uma forma de incentivar que as pessoas começassem... A ocupação evitasse isso. Exatamente. Então, eles concediam as cartas de Sesmarias. E aí, cada pessoa tinha lá, geralmente, 2, 3 léguas, tinham maiores, tinham menores. Então, era a forma de incentivar, né, que começasse o povoamento das regiões. Falando em léguas também, muita gente, obviamente, a gente chega a todos os públicos, né? Talvez já falou de Sesmaria. A légua tem cerca de metragem, de distância, 6 km? Eu acho que em torno disso. Em torno de 6 km. Eu não sei se a légua daquela época isso, tem a légua mineira, tem a légua paulista, até tem mesmo de tudo, tem assim como o tamanho. Os alqueires isso, também, os alqueires, mineiro, o paulista, né? Só uma questão de curiosidade mesmo, né? Porque a gente está falando digamos, de termos, né? Que eram usuais, isso no século XIX, né? E XX, que então são totalmente... Tem um termo, inclusive, que é até uma curiosidade, que hoje não é mais utilizado, mas foi muito utilizado, muito difundido no século XVII, XVIII, XIX, é o termo de fábrica. A gente imagina hoje, fala-se fábrica, seria um lugar de manufatura, de produção. Mas naquela época tinha um outro significado, que era o patrimônio das igrejas. Poxa vida, eu também não sabia, tá vendo? Estou sabendo agora. Toda capela, toda igreja tinha que ter um patrimônio próprio, que fosse autossuficiente e teria que ter algum meio de produção para conseguir arrecadar recursos para a igreja poder exercer suas atividades, remunerar o pároco, comprar algum ornamento, enfim. E esse patrimônio era a fábrica.
E aí o zelador disso geralmente não era o padre. Ele nomeava, ou o bispado nomeava, um fabriqueiro, que era quem administrava. É como se fosse um tesoureiro. Sim. Poxa vida, essa realmente é novidade para mim, legal saber de história, tá? Mas a gente falando de origem de Mococa, conta aí para o nosso público qual que é o nome antigo, né? Da nossa cidade, como é que é? Mococa começou como São Sebastião da Boa Vista, era um pequeno povoado, né? Ela começa ali, o povoamento começa nos anos 1830. 1830. Assim, já estava aquela figura aqui na Jacutinga, como mencionei antes, mas eu acho que intensamente começou nos anos de 1830. Sim. Quando chega o Cirino Pinto da Fonseca, o Venerando Ribeiro da Silva, essas figuras começaram a se estabelecer aqui. Os Figueiredo. Antes já estava também na Água Limpa a família do José Cristóvão de Lima. Mas também era uma coisa que, naquela região, era mais Caconde do que aqui, onde nós estamos. Né? Só depois que estabeleceu-se como parte de São Sebastião da Boa Vista. E começou, a partir dali, a ideia de se doar um patrimônio para fazer uma capela. A ideia partiu da dona Catarina Cândida de Sena, né? Que foi uma mulher que até pouco tempo atrás, graças à minha pesquisa, ninguém sabia nem o sobrenome dela. Era o nome do marido, né? Era o Antônio José Gomes. E sua esposa, Dona Catarina, era isso. Só que aí eu encontrei o testamento dela, fui esmiuçando um pouquinho mais, descobri que ela é de uma família lá de São João del Rei, que vieram para cá. E eu acredito que São Sebastião seria um santo de devoção familiar. Porque o irmão dela fundou a Areado, né? A cidade de Areado, ali em Minas, e o padroeiro também São Sebastião. Então penso que talvez fosse uma questão familiar mesmo, né? Eu penso que sim, um culto familiar. É muito provável. E aí ela fez a doação, eles fizeram, né? O casal fez a doação de 16 alqueires de terras para São Sebastião e São Francisco. Eu acho que não pegou São Francisco porque já tinha uma capela muito próxima aqui em devoção a São Francisco, que era Monte Santo, cidade de Monte Santo de Minas, que é de 1820. Então eu penso que preservou, foi ali São Sebastião por conta disso também. Essa questão aí você conseguiu encontrar alguma referência por que Boa Vista, não? Por causa da fazenda da Boa Vista. Aqui era uma região que tinha várias chácaras, vários locais chamados Boa Vista, principalmente para o lado de Caconde. Tinha muita menção nisso. E a fazenda do José Gomes de Lima, que era também considerado um dos fundadores, né? Ela era nessa parte onde ficou ele, porque o que aconteceu? Eles doaram patrimônio, a Catarina e o Antônio, só que em 1843 o José Gomes de Lima falou assim, não, vamos permutar as terras. Porque isso ficou consignado na história, que ele não queria que um povoado, que obviamente ia surgir no entorno da capela, ficasse perto da fazenda dele, porque ele tinha muitos escravos. Então ele fez a permuta das terras, então aí a fazenda da Boa Vista ficou ali com um pedaço. Ele foi o maior doador, teoricamente, né, que doou 16 alqueires, que foi permutado ali com a... E depois tiveram outros doadores também, totalizou 33 alqueires de terra. Isso foi efetivado em 1847. Poxa vida, 13 Mococa é de 1856. 13 anos antes. 13 anos, isso, né? E aí em 1846, eles conseguem, né, foi Venerando Ribeiro da Silva, peticionou na Diocese de São Paulo, que a gente pertencia à Diocese de São Paulo, para emitisse uma autorização para construir a capela, e ele conseguiu. Tanto não apenas conseguiu, como ele fez o traçado do arruamento de Mococa. Então a região central foi um projeto do Venerando Ribeiro. Poxa vida. E eu considero ele, de certa forma, o fundador de Mococa, né? Porque ele que conseguiu fazer a capela. Do modo como a gente, digamos, hoje conhece Mococa, né? Pelo menos a parte histórica, né? Ele tem uma influência enorme. Está aí até hoje, né? Muito, muito legal. As cidades, né, obviamente, grande parte das cidades que eu conheço, né, elas têm entre 150 e 200 anos, né? E Mococa, cada uma tem a sua característica ali que fomentou a possibilidade de se tornarem, obviamente, freguesias e cidades, né? Mococa teve algum catalisador que possibilitou ela realmente crescer e se tornar uma freguesia, uma cidade? O principal, acredito eu, foi a uberidade do solo. Foi até, tem um documento lá de Casabranca, né, um dicionário topográfico de lá, que menciona que aqui o solo ele é muito próspero, era muito bom, rico de minerais e tudo. E Mococa também. Isso aí foi um grande atrativo para que houvesse um desenvolvimento.
E eu acredito também, porque, por exemplo, Casabranca se tornou freguesia em 1814. Então, conforme um local ia se desenvolvendo, tendo juiz de paz, tendo cartório, as atenções se voltavam para lá. Para aquela e aí comunidade. Existiam povoados que margeavam esses locais. Né? Sim. E Casabranca, por exemplo, deu origem a Mococa, Tambaú, Ribeirão Preto. Então, teve uma influência regional muito grande também, né? Legal. Penso que foi um dos motivos também. Ô, Pedro, aquela foto acho que é do Venerando, se eu não me engano. Essa foto. Venerando Ribeiro da Silva. É muito legal, né? Que aí eu tô aqui, né? Respeitando muito, né? A opinião do Léo, né? Em relação à importância dele para Mococa, né? Para a cidade de Mococa. Eu tenho um projeto que vou anunciar aqui em primeira mão. Lógico, que legal, que legal. Venerando, esse ano vai fazer 150 anos que ele faleceu. Sim. E ele foi um colaborador do Correio Paulistano. Ele escrevia artigos para o jornal. E eu compilei todos esses artigos, estou transcrevendo. Vou fazer uma publicação homenageando aí a memória dele, né? Essa é uma informação importante aí, para quem, obviamente, eu sou um cara muito ligado em raízes, né? A gente está aqui hoje porque, obviamente, a gente tem raízes familiares, pessoais, obviamente históricas, né? E, obviamente, também na parte de trabalho, de amizades e tudo mais. Então, eu sou muito... Eu acho que ele só não teve uma força maior, digamos assim, porque a nossa região era maior, os fazendeiros, né, os proprietários, eles eram mais ligados ao Partido Conservador da época. E ele era chefe liberal. Então, ele nunca conseguiu ser eleito para a Câmara de Casabranca, para a Assembleia Provincial, ele nunca conseguiu. Isso acho que foi até um fator para ele. Ele sim impôs um ostracismo na fazenda dele. Então eu penso que essa pequena, né, força política, digamos assim, embora dá para ver que era um intelectual, nos artigos ele cita Descartes. Não, eu tô assim, aqui na minha mente, aqui eu tô aqui, né? Eu estou vendo o Venerando como um progressista, né? Um progressista. Talvez foi esse o motivo dele ter sido ali. Né? Sim. Não, sociedade naquele tempo muito conservadora, né? Não apenas o partido. Né? Isso, mas aí, obviamente, os visionários, o legado deles geralmente aparece muito tempo depois. Sim, né? É verdade. A gente estava no papo que a gente teve antes, eu lembro que você me falou, que me chamou a atenção, da Capela Curada. Né? E aí eu falei assim, esse você vai ter que traduzir para mim, Léo, que essa eu não sei. Aí eu conto um pouquinho, né? Porque essa é efetivamente o nascimento, né, daquilo que a gente conhece Mococa, né? Isso, a data, né? Que ela se tornou, obviamente, essa Capela Curada, uma freguesia, é isso, né? É isso. E que, obviamente, foi no 5 de abril. 5 de abril de 1856. Legal. E aí, conta um pouquinho para o nosso público o que é Capela Curada, que eu fiquei sabendo a partir do instante, né, que a gente conseguia construir uma capela, geralmente ela possuía um cura. Um cura seria um pároco. Sim. Um pároco que ficava lá e atendia aquela capela. Então ela se tornava uma capela curada, atendida por um padre. Sim. E aqui a gente teve, nesse período, foi o padre Machado, que era capelão da Fazenda da Alegria, depois com a capela que ele ficou aqui. Depois ele era Manuel também. Os 4 primeiros párocos de Mococa eram Manuel. Era o Manuel Joaquim das Dores, Manuel Machado da Assunção, Manuel Eusébio de Araújo e Manuel Marques. Puxa vida. Eram os 4 Manuéis. Que memória. Que legal. E depois, aí a capela curada seria isso, a capela atendida por um pároco. O próximo passo seria a elevação à freguesia. Essa, eu digo para você que mesmo, eu acredito que, fora, obviamente, que é historiador, pesquisador, dificilmente tinha essa referência, né? Então, é legal, por isso que eu falei que a gente ia contar a história de Mococa, né? A pregressa, justamente de um modo diferente, né? Para a gente ter esses insights que logicamente a maioria das pessoas não conhecem, né? Mas que obviamente fazem parte efetiva, né, da formação e da história de Mococa. Né? Sim, isso aí. Essa é muito legal. Ô Pedro, acho que no que dito nós temos a matriz antiga, que o Léo me mandou uma foto um mapa de 1922, é isso? Esse mapa é de 1900. 1900, a gente pode ver o arruamento de Mococa, como era, né? Bem romano, né? Deixa eu ver se a gente consegue identificar
locais aqui. Aqui, por exemplo, está a Igreja Matriz. Ah, tá, legal. Então aqui seria a Tulipas, a gente estaria aqui hoje, né? Hoje. Ou seja, a gente estava, digamos, no meio da cidade, porque no meio da, né? Ou seja, isso em 1900, né? 1900. Tá aqui, ó, aqui do lado, viu, pessoal? Tem aqui, ó, mercado está na posição 1. Está lá em cima. Tá lá em esse cima. Quadrado preto ali. Olha lá, olha que barato. A Câmara, que eu já não consigo, a Igreja de Santa Cruz, a Mocoquinha, então. Mocoquinha lá em cima. Lá em cima, né? E aí também uma das referências históricas de Mococa, né? É que quando a gente fala geralmente de Mococa, pelo menos no, digamos, logicamente que não é um lugar comum, mas a maior referência é a igreja, né? Da Mocoquinha, né? Mas a gente está falando até um pouquinho antes disso. E já acho que tem a matriz antiga, Pedro, quer ver? Vamos ver aqui a próxima foto, se não é a... Isso, é isso, né? Antiga, é isso mesmo. Isso, conta um pouquinho antes porque hoje, né, logicamente, a gente, já você vai falar a data de fundação da Igreja Matriz, né? Uhum. Até hoje, né? Que ela tem obviamente, ela pertence à arquitetura gótica, sim, né? o gótico, maiormente o gótico. Que é realmente, ela é majestosa, digamos assim. Isso aqui, na verdade, eu acredito que nós estamos falando essa aqui é a do Rosário, né? É a do Rosário. É a Igreja do Rosário, a matriz está lá em cima. Aqui atrás. Tá? Essa foto é de 1800... Eu acredito que essa foto é de 1898. 1898. Eu acredito que sim. Não tem a data certa. Uhum. Porque o que aconteceu? Em 1856, Mococa virou uma freguesia, ou seja, virou uma paróquia. Uhum. Ela tinha a capela virou uma igreja matriz. Uhum. Então os párocos ali eram titulares mesmo da paróquia, não era mais uma capela curada, sim, né? Sim. Então o padre era fixo, as pessoas já poderiam, né, certos ofícios religiosos poderiam ser realizados ali. E a capela se tornou igreja matriz, só que era muito pequena. Sim. Então o que aconteceu? Os párocos vindouros começaram a ampliá-la. Uhum. O primeiro foi o padre Lourenço della Moglia, foi o primeiro italiano aqui em Mococa. A partir de 1860 ele começou a ampliar, mas ele ficou aqui só 3 anos. Sim. Depois vem a figura do padre velho, que é o padre Joaquim Feliciano da Amorim Seeger. Dizem que ele tinha 90 anos quando ele veio para cá e morreu com 120. Essa é a confirmar, né? A confirmar. E ele começou também, fez algumas obras e etc. Depois alguns outros párocos sucederam ele por pouco período de tempo, não tiveram tempo de fazer muita coisa aqui em Mococa, até que chega o cônego Bento Monteiro do Amaral. Sim. Ele se lançou a várias reformas, ele construiu a Igreja Matriz Velha, construiu a Capela da Santa Cruz, começou a Capela da Aparecida, que ele não terminou, e ele empreendeu a reforma da capela. Essas 2 torres foram construídas em 1898. Que legal, hein? Viu, pessoal? Provavelmente para se situar, tá? A Igreja Matriz está lá em cima, a gente vai falar já sobre a data que obviamente foi inaugurada a Igreja Matriz de Mococa, mas essa aqui é a Igreja do Rosário, que era a antiga Matriz de Mococa. Nós estamos aqui na praça, hoje onde tem o Santander, e logo aqui embaixo tem o mercado municipal, né? Ela foi demolida em 1912. 1912. Mas nessa época da reforma, ela já era referida como Igreja do Rosário. É interessante isso. Tá. E aí, em 1912, a dona Iria Josefa intencionou fazer uma Igreja do Rosário nova. O Gerardo Bosani, que era um arquiteto que morava aqui, ele assinou o laudo para demolição dessa igreja, né? Ela foi demolida e aí no lugar deu origem à Igreja do Rosário. Puxa, para mim, assim, eu imaginava que na verdade ela poderia ter sido reformada. Não, na verdade ela foi mesmo, derrubada e demolida e reconstruída. Ô Pedro, faz gentileza a próxima. E aí vamos fazer um ícone, né, da nossa cidade, né? Essa foto tem dimensão de 37. 1937, tá? Mas conta aí para o nosso público quando que na verdade, foi inaugurada. Eu gosto muito dessa foto. É sensacional. Ela foi publicada num artigo da Lúcia Benedetti, que inclusive vai sair na revista dos 170 anos que a gente está elaborando aí. E eu gosto muito dela por causa dessa estrutura aqui, que não existe mais. Não existe mais. Já foi demolida também. E a matriz, ela começou ali nos anos de 1883, se eu não estou enganado, uma pequena obra ali dos alicerces. Só que eu não sei se por falta de recurso, por falta de interesse dos párocos da época, as obras pararam. Sim. E aí o padre Bento vem para Mococa, fala, não, vamos construir. E começa a fazer uma campanha para a construção dela.
E não apenas, ele consegue também a construção do jardim em volta. Sim. Né? Foi um projeto que ninguém sabe, mas foi do Lanzoni. Também foi outro arquiteto aqui de Mococa, né? Outro arquiteto italiano. Ela foi inaugurada em maio de 1896. Puxa. Tá aí também, né? Uma 2026, 96, tá aí também. A arquitetura maiormente é gótica. Um relógio, olha, gente, igualzinho. É lindo isso aqui. Não mudou nada, né? Impressionante, é impressionante. Se a gente for ver, não mudou Aliás, nada. uma curiosidade minha, né? A minha memória afetiva de infância, ela era azul. Claro, né? A minha infância toda, né? Desde que eu nasci, né? Eu nasci na Riachuelo, morei depois na Antônio Teófilo, então ali no centro, né? Então para mim era literalmente do lado da minha casa, né? Das minhas casas que eu morei quando criança. E eu lembro dela azul claro. Tem referência da cor original dela? Eu acredito que era branca. A maioria dos casarões na época era branco, um tom mais terroso, assim. Não era hábil essas cores. Aquele, na verdade, é um espaço de um parapeito ali, né? Que tinha, tá? Muito legal. Foi demolido, eu acho que nos anos 50 ou 60. O Coreta de que ano? 1906. Bicha vida, 10 anos. 10 anos. Caramba, meu Deus do céu. Porque aí foi quando começou a empreender a reforma da Praça de Baixo. Sim. Foi quando eles começaram a pensar ali no jardim, de tornar uma coisa mais legal, que depois viria a ser a fonte dos amores, aquela coisa toda, né? Eu tenho que reconhecer que a referência ao Mococa, a cidade das Palmeiras Imperiais, é mais do que justa, né? Essa frase, se eu não estou enganado, foi uma Lisa Marian que começou, né? Ali foi uma figura excelente. Admiro muito o trabalho dele, embora não tenha conhecido. E essas palmeiras, se eu não estou enganado, em Casabranca, quando Dom Pedro II esteve em Casabranca, ele plantou as palmeiras lá também. Acho que na segunda vinda dele, em 1886. E se eu não estou enganado, trouxeram mudas dessas palmeiras para cá, ou compraram mudas similares àquelas, né? Teve alguma coisa nesse sentido, mas eu não vou afirmar. Sim. Tá muito legal. Bicho, o que a gente já aprendeu aqui hoje é uma coisa sensacional, né? E a igreja, né, matriz, eu acredito que seja uma das maiores referências, independente da religião das pessoas, né? Mas eu falo da cultura, efetivamente, do símbolo de Mococa. É o cartão postal de Mococa. Sem dúvida nenhuma, e nesse caso, uma das igrejas mais bonitas que eu conheço, literalmente, pessoalmente. O padre Vladimir está fazendo uma reforma muito bacana, tem uma comissão, a Heloísa Abreu, Meirelles também, um pessoal muito dedicado aí para deixar ela bonita, como ela merece ser, né? Muito legal. Ô Pedro, passa a próxima foto. Essa é uma foto, que data mesmo essa? 1922. 1922. Essa a matriz à esquerda lá, gente. É a Coronel Diogo, essa rua aqui, a matriz está aqui. Essa foto vai ser a capa da revista, dos 170 anos. Legal. Lá em cima a gente vê a Santa Casa e ali a Igreja do Rosário. É muito interessante essa fotografia. Sim, a igreja aqui, ó. Sim. Né? Legal. Tenho feito um trabalho, ainda não foi publicado nem nada, mas sobre a urbanização de Mococa. Porque a cidade terminava naquela linha do horizonte. Porque tem depois que começou aquela política higienista, né, de tornar a cidade mais sanitária, digamos assim, algumas coisas tinham que ser afastadas da cidade. O cemitério não podia ficar perto do centro, por isso que foi movido lá para trás, onde é hoje, que a cidade não existia. Não existia lá. O cemitério era afastado, apartado, como a gente diz. A Santa Casa também, hospitais tinham que ficar afastados. Tanto que a Santa Casa está no rumo do cemitério, né? É proposital. Sim. Tinha um asilo que também era afastado da cidade. E as indústrias também, né? Porque a Nicola Home está para cá. E na época já existia um complexo industrial, já executavam suas funções, então também estava afastada. E o Matadouro também. Eu me lembro quando criança, minha avó materna, Dona Ana, morava na Vila Mariana, e lá terminava a cidade lá. Eu acho que a caixa d'água era lá, isso, né? Isso, do lado, exatamente. A cidade terminava lá. Terminava ali. Tanto é que a gente brincava de bola em frente à casa dela, e obviamente o pessoal que mora ali, que morou ali, o Horácio, o Frei Camilo, meu tio Nelson, e a minha avó morava ali, a gente tinha um portão, abria o portão e entrava no pasto. Olha só. Não, ali, só para o pessoal se situar, isso eu estou falando, um quarteirão para baixo
da loja principal, a principal não, mas a loja do Perim, Sim, lá da Vila sim. Mariana. Um quarteirão para baixo, ali terminava a cidade. E era uma área alta ali, né? A gente vê que é um dos morros da cidade. Eu tenho até uma história familiar, porque meus antepassados da família Falarini moravam lá na proximidade da Caixa d'Água, que é onde é a Sabesp hoje, né? Isso. E em 1911 caiu um raio naquele pedaço, matou 2 filhas do zelador da Caixa d'Água, essa minha antepassada, que era Celeste Del Conte, e o filho dela, Pedro. Puxa, esse filho, né, seria tio do meu bisavô, que chamou Pedro por conta do tio que faleceu. É história, né, gente? É legal essa época de história pessoal, que é muito importante. Legal, muito legal. A foto de Mococa. Essa foto foi publicada no... Aqui tem uns trabalhadores, né? A gente vai olhando, analisando os detalhes, né? Ela foi publicada num relatório de inspeção sanitária. Sim. Foi feito em 1922 pelo Dr. Adolfo Barreto Filho. Então, ele fez um trabalho muito bacana. Tem muitas outras fotos. Futuramente, eu quero ver de transcrever isso daí e publicar na revista do Instituto Bruno Jorge, que a gente já está na 3ª edição. Então, publicar lá e disponibilizar. Legal. 100 anos depois da independência do Brasil. É verdade. Bem lembrado. Muito legal. Pedro, passa aí pra gente. Daí, eu deixei essa foto aqui para a gente fazer uma homenagem ao Paulo Palladini, né? Que é uma figura... Carlos Palladini, perdão, foi meu professor, inclusive. E eu tenho que referenciá-lo, né? Porque aqui vários, né, prédios, né, tem a assinatura dele, tem né? Desenhos dele. Exatamente, né? Uma figura que seguramente na história de Mococa, o seu Carlos Palladini é uma referência, né? E essa aí é uma gravura de qual monumento? Seria da capela, da primeira capela. Da primeira capela. Ele fez mais ou menos, né, como ele achou que seria, né? Baseado nas fotografias, baseado naquilo que a gente tem. E eu acho uma gravura muito bonita, assim, eu acho um trabalho tão bacana. Tem até um trabalho que o Antonino até me passou, quando o Mococa fez 100 anos, fizeram uma arte. Naquela época a arte não era que nem hoje, né? Uma coisa... Era a matriz, essa foto de um lado, a matriz velha do outro e a igreja matriz embaixo. Sim, uma montagem... Vai sair na revista também. Legal, a gente vai ter oportunidade de ver. Mais uma, Pedro. A gente, historicamente, aqui, como é que nós estamos agora? Tá aí, tá? Revista, agora, exatamente, tá? Eu quero que você mostre pra gente, agora pro público, né? Pro nosso público. Pessoal, lembrando, né, que hoje nós estamos fazendo uma abordagem, digamos, um tanto quanto não usual, né, da história de Mococa. Tá? A gente está se concentrando na construção dessa nossa cidade, né, independente, né, de você, nós estamos para todo o Brasil, independente se você mora aqui em Mococa, se mora, seguramente você conheceu bastante coisa que ainda, né, não sabia da nossa história, né? Mas, de qualquer forma, isso é um documento, a gente fala que é um documento histórico, para quem se interessa por história, né, por pesquisa, né, é uma aula e tanto. Estou muito satisfeito aí com, obviamente, você ter aceitado meu convite. Zé Cássio, o Humberto de Queiroz, que foi o nosso primeiro historiador, ele escreve que a nossa história está intimamente ligado com a história do povoamento de Franca, de Jaú, de Casabranca, até mesmo São Paulo. Até por causa, a Mogiana tem um papel de... Acredito que tem um papel influente no desenvolvimento, né? no desenvolvimento, no progresso. A estação de trem da Mogiana é 1890. 1890. Ela chega em Casabranca em 1878, daí eles vão... Eu tenho um ofício, uma ata da Câmara de Mococa, que eles pedem que 2 fazendeiros, que era o Vicente Carvalhais de Monte Santo e o Manuel Joaquim Ribeiro do Vale, que era de Guaxupé, eles que intervissem na Mogiana para que o ramal férreo chegasse até Mococa. Aí, em 78 chegou em Casabranca e em 90 aqui, 12 anos depois. Né? Tá. Porque, obviamente, aí nós estamos falando que ela é a Rota do Café, né? É a Rota do Café. Tanto é que, obviamente, a Mogiana Norte é ali na região de Franca, justamente. Tá? A gente, obviamente, sabe disso. Lá em Franca, por exemplo, o Bar da Estação é uma referência da cidade e eles ainda mantêm, obviamente, ainda ativo. Onde era a estação, além do seu nome do bairro, ela é, obviamente, um prédio onde existe atividades ali, ela é bem cuidado. Bem interessante. Bacana. Mas eu quero que você conte um pouquinho aí do... Aliás, estou vendo ali que a Associação Comercial e Industrial, né? Obviamente é parceira aí do trabalho
que obviamente o Léo está fazendo. Eu queria que você contasse aí um pouquinho quando vai ser lançado, né? Essa aí, provavelmente deve ser no dia do aniversário, né? Mas a gente até queria, mas por conta de ser a Páscoa, a gente achou melhor não. Legal, mas conta aí dia, como é que tá a história disso aí. A ideia dos 170 anos partiu até do Antonino Silva. Sim, o Antonino falou: você lembrou que ano passado a gente conversando, você lembrou que ano que vem é 170? Falei, não lembrei, vamos fazer alguma coisa? Aí o Antonino falou, vamos. E aí a gente começou a idealizar uma coisa simples, trabalhos esparsos, né? Não tem uma linha do tempo, digamos assim, embora eu tenha tentado organizar a linha do tempo cronologicamente, mesmo, né? Mas assim, começa, por exemplo, um texto sobre a instituição da freguesia. Eu localizei ano passado a petição dos moradores daqui pedindo para que aqui fosse levada a freguesia. Então são 126 assinaturas desse pessoal. Legal. Eu transcrevi esse documento. Depois vem um texto sobre as irmãs que atuaram aqui na Santa Casa, no asilo, as irmãs do Sagrado Coração. Tem um texto do Antonino Silva também muito legal, que é um histórico da maçonaria de Mococa, a parte histórica dela. O Wilson Ferraz, que é um pesquisador de Guaxupé, também um parceiro muito bacana, gente boa pra caramba, escreveu um ensaio sobre a Mogiana aqui em Mococa. A chegada dela, qual era o ramal, assim, é bem legal. Guaxupé também era Mogiana? Guaxupé também era Mogiana. Legal. Até uma curiosidade, a estação, né, a Mogiana chega ali em Canoas, em 1891. A expectativa é que o ramal fosse para Arceburgo e aí, em um certo ponto, ele ia para Cajuru. Então, ele ia fazer uma bifurcação ali. Mococa não ia aparecer, assim, já a cidade já não ia... Não estava previsto para ser onde foi. Foi, não, isso sim. Mas aí Arceburgo surge por conta dessa promessa da vinda da Mogiana. Aí o que aconteceu? A Arceburgo estava lá naquela expectativa, os fazendeiros e tudo, mudou a diretoria da Mogiana. O presidente era o Conde Ribeiro do Vale, que era o fazendeiro em Guaxupé. Que hoje é nome da avenida mais famosa de Guaxupé. Aí o que acontece? O ramal contorna Arceburgo. Ele vai para Guaxupé, Guaranésia, mas não passa em Arceburgo. E, assim, a gente, tem como a gente imaginar a quantos quilômetros, por exemplo, esse ramal passou de Arceburgo? Não, não tem. Mas deve ser perto, né? Muito provavelmente não teria nem como. De certa forma, sim. Porque aí os fazendeiros se serviam, né, de canoas para poder despachar as suas cargas, né, o café, enfim. Eles iam até Canoas. É dali que despachava tudo. De qualquer forma, eu acredito que o café talvez tenha representado, ou melhor, a representação da época de ouro do café em Mococa são os casarões? São os casarões, sem sombra de dúvida, são os casarões. Porque foi o momento da riqueza, né, do pessoal, os fazendeiros. O que aconteceu? A elite regional, ela se baseava sempre na elite europeia. Os europeus moravam maiormente em castelos, né, a nobreza, etc. e tal. A burguesia vai para as cidades, porque o próprio conceito de burguesia é dos burgos, né, os povoados, as vilas. Então, quando esse pessoal vai para as vilas, para as cidades, aqui a elite brasileira fala, não, vamos imitar como eles estão fazendo lá em cima. Então eles começam a ir para as cidades. Só que não era qualquer coisa, só chegar, né? Tinha que ter uma opulência. Nós temos aqui, puxa vida, eu imaginava que a burguesia veio de termo, obviamente, europeu, né? Sim. Isso. Então foi até uma professora da USP, que é a fundadora da Faculdade de Sociologia, né, do curso de Sociologia, Maria Isaura Pereira de Queiroz, ela escreve sobre isso. Era o pessoal que começou a vir da cidade por conta o pessoal da Europa, né? Eles iam muito para a Europa, viam um convívio e aí começaram, não, vamos também. E se a gente analisar o entorno da praça estava tudo ali ao redor dos poderosos da época. Os casarões circundavam a praça. O poder religioso estava no meio da praça, né? A matriz. A cadeia estava ali, a força policial, né? A coerção, digamos assim. Aí o poder político, a Câmara, estava ali também. O Fórum estava ali também. E a educação, as escolas, o teatro, a cultura. O Barão de Monte Santo é de 1910, 1910, 1911. 1910 ou 11, E tinha o outro grupo escolar, que era logo ali do lado. Como é que chamava esse? O segundo grupo, né, que depois viria a ser o João Cid Godoy. Era ali onde hoje é o posto de vacinação. No caso de saúde. Isso, funcionou ali a faculdade de Farmácia e Odontologia, né, do Alvin Orcades,
Depois ela fechou, foi embora para Ouro Fino, se eu não estou enganado, e fez ali o grupo escolar, o segundo grupo, né? Que o primeiro é o Barão de Monte Santo. Puxa, que legal. Depois também, o prédio foi abaixo. Também eu não sei. Então, só para que tá aí, né? Esse trabalho. Aí a Associação Comercial apoiou, né? De cara, o projeto. Ela fala um pouquinho também do Instituto Bruno Jorge, né, que obviamente... O Instituto ele foi fundado ali em 2011, né? O professor José Cândido fundou ele. E é desde 2024 que a gente está indo mais para essa linha da pesquisa histórica, preservação da memória. Ano passado, eles constituíram o professor Didô aqui em Mococa, o Sérgio de Casabranca e o Demartini de São José do Rio Pardo constituíram o Triângulo Cultural, que é o intercâmbio entre as três cidades, que estão ligadas intimamente, culturalmente, historicamente, enfim. E tem como pioneiros, digamos assim, como representantes, o Bruno Jorge em Mococa, Euclides da Cunha em São José do Rio Pardo e o Ganimedes José em Casabranca, que é aquele escritor infanto-juvenil. Às vezes as pessoas podem não conhecer muito, né? Eu acho que dos três pode ser esse é o menos conhecido da maioria das pessoas. Embora fosse um grande escritor. Então, a ideia é esse triângulo cultural que a gente tem fomentado, né? Então, por exemplo, pegar o Bruno Jorge e fazer trabalhos nas outras duas cidades. Euclides da Cunha, a mesma coisa. E como forma de perseverar isso, a gente tem a revista, né? Revista dos estudos do Instituto Bruno Jorge. Eu consegui, né? A gente conseguiu o registro dela, a gente tem o registro internacional, já está na terceira. E essa terceira é interessante, que são os jornais do Amococa, que a gente fez um facsímile do ano de 1899. Eu acho que esse ano, se eu não estou enganado, não tem ele na Casa de Cultura. Seria talvez um dos poucos ali que não tem. Então a gente fez essa edição facsímile e a ideia é fazer outras também. Né? Que legal. Eu estou vendo aqui tal porque eu tenho uma referência histórica, né? O meu tio-avô, o Edgar de Freitas, foi, obviamente, o publisher, o editor da Mococa durante muitos Nessa anos, revista, a gente fez uma homenagem para os historiadores de Mococa, que é o Humberto de Queiroz, depois o Edgar, o Paladini. Tem a figura do Pigmalião, que é um mistério também. Ele escreveu um texto em 74, um livro, tem 50 páginas, é um livrinho pequeno, assim. Mas é interessante porque ele foi na Câmara, assim. O Antonino fala que o cara que escreveu a apresentação seria o Pigmalião, essa figura aí. Que ainda não se sabe exatamente. Esqueci o nome dele. Como isso aí, é um alter ego. Um alter ego. Mas muito legal. A revista do Bruno Jorge. Aí você trouxe mais 2 livros. Eu trouxe. Esse aqui, mostra pra gente, faz divulgação. Esse aqui é o livro da Igreja do Morro, que foi um levantamento histórico que a gente fez em comemoração aos 70 anos da inauguração da Igreja de Santa Cruz. Legal. Uma pesquisa que o padre Toninho apadrinhou logo de cara, também foi prefaciado pelo Dom Eugênio, nosso bispo. E tem vários colaboradores, são professores aqui de Mococa, né? Ana Lúcia do Amaral, a Andréia Falarini Siqueira, a Cláudia Passarelli Nóbrega, e o Sander, que é um pesquisador, também historiador aqui da nossa região, né? E o próprio padre também fez uma mensagem aqui. Ficou um trabalho bacana. Foi o trabalho editorial da Karina Ribeiro, que é uma editora lá de Arceburgo também. Tem um trabalho muito legal. Qualquer pessoa que quiser publicar um livro vai estar muito bem servido com ela, com certeza. Sempre dica. Aí, você trouxe mais um livro. E trouxe aqui? Esse, que é o meu segundo livro, né? Que é uma homenagem que eu fiz para minha tia, Neide Falarini, que foi vereadora aqui em Mococa. Prefácio da minha prima Andréia, é a biografia dela, né, a vida dela no serviço social como vereadora. E eu fiz um texto também chama Câmara Municipal de Mococa, Bosquejo Histórico, que é o histórico da Câmara enquanto instituição. E esse texto foi publicado também na revista do Instituto número 2, que a gente vai lançar daqui uns dias também. Já está versão PDF, né, mas... Legal. Passa aí pra gente, Pedro, por gentileza, falando aí também um pouquinho. E tá aí, né? A gente tá aqui, viu, pessoal? Eu sempre falo, tá? Eu evito mesmo usar a palavra orgulho, que eu tenho comigo, né? Que é orgulho e prepotência estão muito próximos, então eu evito usar, mas isso é uma coisa minha. Mas uma satisfação enorme ter recebido o Léo aqui. Puxa vida, eu aprendi bastante. Eu sou suspeito, né? Porque, dependendo, quando a Cidinha fez a indicação, eu falei, puxa vida, eu gosto de história pra caramba. Não, eu sou realmente um cara fissurado por história. E apesar de estar aqui na área principalmente na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, mas eu tenho muito comigo essa questão de origem, de estrutura, né? Então, a história te possibilita
minimamente saber de onde que a gente veio, né? Talvez seja por isso que eu gosto tanto de antropologia, assim. E o que você falou no começo é muito relevante, né? Porque a gente conhece o passado para entender o presente e vislumbrar o futuro. Exatamente, como a gente pode construir um futuro melhor. Exatamente. Exatamente. Aí a gente termina aqui o nosso programa de hoje, fazendo uma homenagem à nossa Mococa, né? Você que nasceu em Mococa, você que morou em Mococa, você que tem uma referência histórica positiva de Mococa, né? Fica aí o nosso gratidão e seguramente ter conhecido um pouquinho mais da história dessa cidade que é quase mineira, que é como a paulista quase mineira, né? Como eu sempre falo, eu sou lá do sul de Minas, eu sou quase mineiro, sou paulista quase mineiro, né? Mococa 170 anos agora no dia 5 de abril, né? Que é proximamente, que é um domingo dessa vez, né? Domingo de Páscoa, né? Até o motivo da gente não lançar a revista. Isso, né? Exatamente. Mas aí vai ser no meio de abril, a gente está definindo. Nós temos aí uma imagem atual da Igreja Matriz, temos duas referências aí, a Bruno Jorge, né? Que talvez, eu acredito que dentro da representatividade nacional, eu acredito que duas figuras icônicas da cultura mocoquense são Bruno Jorge e Rogério Cardoso. Rogério Cardoso, com certeza. Praticamente qualquer pessoa conhece, né, se referencia como Bruno Jorge, para o Instituto, ele seria ali um mote, digamos assim, né? Porque aí ele, paralelamente, a gente vai tratando os autores. Inclusive, né, a Casa de Cultura recebe o nome do Rogério, né? Exatamente. Que é, obviamente, figura muito importante e representativa da história de Mococa. Temos um dos casarões aí para representar. E uma vista aérea e panorâmica da nossa Mococa. Léo, minha gratidão mesmo pela oportunidade, é muito legal. E, obviamente, o Pra Frente, gente, o Pra Frente é um programa que a gente fala sobre arte, cultura, empreendedorismo, negócios, tudo que é aquilo que pode fazer com que a sociedade, né, ela, de alguma forma, se desenvolva, vai ser sempre tema do nosso programa e, logicamente, trazer pessoas que representam isso na prática. Então, mais uma vez, minha gratidão, entendeu? Eu peço que você se despeça aqui do nosso público, por gentileza, tá? E se lembrando que toda terça tem Pra Frente Podcast. Isso aí, vamos acompanhando Pra Frente Podcast. Eu só tenho a agradecer, agradeço a Cidinha pela indicação, agradeço você e ao Pedro pela maravilhosa recepção que eu tive aqui. Gratidão. E espero, né, que as pessoas gostem. Às vezes eu falo demais, mas espero que gostem. Só não falo mais que eu, fica tranquilo. Pessoal, Pra Frente Podcast, toda terça, ao meio-dia, no Pra Frente Podcast no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, fica aqui o meu convite. E também para se tornar nosso patrocinador, tá? Associe a sua marca a um programa de qualidade, de referência positiva para a sociedade. É só entrar em contato comigo. A gratidão minha ao Pedro Berti, da Design Propaganda, que produz esse programa, o Pra Frente Podcast, todo terça-feira no Pra Frente Podcast no YouTube. Até a próxima, pessoal. Valeu! Pra Frente, o podcast que gera mais negócios.